Olá pessoal, espero que estejam bem. Já faz um tempo que não falamos sobre bots e decidi trazer um novo site para todos vocês, para aqueles que também procuram uma alternativa do caráter AI, que parece estar trazendo insatisfação para uma parte de usuários. Então, estou aqui para apresentar o Fiction Lab, e como usar essa alternativa para todos vocês que ainda buscam interagir com seus personagens favoritos. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Quando vocês criarem conta, é aqui que vocês vão parar. Nessa opção, vocês ativam a visibilidade de bots com conteúdo adulto, caso estejam interessados ou apenas não têm problemas com isso. Ali em cima, se encontra a homepage, ver seus cenários, e criar cenários, que é o que vou ajudar a vocês nessa próxima sessão. Antes de começar sobre a criação de bots, recomendo vocês buscarem ou abrirem um aplicativo de bloco de notas, já que não exatamente existe autosave para a criação de bots aqui. Então, por segurança e caso quiserem criar projetos maiores, vocês não percam tudo e se frustrem muito caso alguma coisa aconteça e vocês percam todo o progresso. Então, salvem tudo em um bloco de notas por segurança. Também devo avisar que personagens menores de idade não são permitidos na plataforma, sem exceções, apenas personagens maiores de idade aqui. Como falei para vocês antes, em cima há o botão de criar cenários, como eles chamam aqui no Fiction Lab, e quando abrimos essa seção, essa é a primeira aba que encontramos. Aqui em cima, colocamos o básico, nome, a descrição do cenário que não pode ser muito curta, então recomendo que passe de 60 caracteres para evitar um erro. Depois, temos a imagem do cenário, a qual você pode gerar com IA caso queira, ou pode escolher as imagens entre os seus arquivos. Aqui do lado temos as tags, que já avisando, vocês não podem criar tags próprias, apenas as que o site te oferece. E essa opção aqui do lado, vocês podem ignorar, já que são tags de evento caso queiram participar de algum evento que esteja disponível. Com essa parte terminada, vamos precisar abrir as outras opções que precisamos para começarmos a construir o nosso cenário. Essas opções são Introdução de cenário, Backstory ou detalhes do mundo, e Greeting Message. Essas são essenciais, mas vou explicar as outras duas que sobraram que vocês não necessariamente precisam usar, mas explicarei as utilidades depois. Caso algumas dessas opções não estejam aparecendo para vocês, cliquem nesses botões, que abrirão as que faltam, já que algumas dessas opções não é possível fechar e abrir como essas. Apenas vai sobrar esses dois botões, isso quer dizer que vocês abriram as opções mínimas. Em Introdução de cenário, aqui você vai escrever a situação do seu cenário, ou o resumo do que está acontecendo na história. Por exemplo, se você estiver escrevendo sobre uma aventura em que o usuário é um cavaleiro e está embarcando em uma aventura, escreva sobre isso nessa aba, desde o cavaleiro, desde a aventura, os perigos, e faça o usuário se interessar pela premissa e entrar no seu cenário, caso queira postar para o público. Para aqueles que desejam futuramente postar seus cenários na plataforma, recomendo escreverem com detalhes a introdução de seu cenário, pois descrições mais curtas podem causar rejeição de seu cenário, já que a plataforma valoriza descrições mais longas nessa parte. Se você está planejando colocar seu cenário em privado ou público, precisa escrever mais de 500 caracteres na introdução, e infelizmente não há números. Então, escrevam o máximo que puder, e se der algum erro, não se preocupem, terá uma aba de erros próximo do final do vídeo, onde podem verificar como consertar. Em Backstory, ou detalhes do mundo, aqui você vai descrever a história junto de outros detalhes. Nessa parte, você pode descrever coisas como se a aventura acontece de dia ou de noite, entre chuva ou sol, detalhes sobre o mundo em que se passa a história, como o mundo se parece, e por aí vai. Basicamente, você está deixando as informações importantes da história e cenário, que o bot vai se lembrar caso escreva.
Não confundam com a introdução de cenário, que apenas é uma introdução da sua história. Aqui você vai escrever para valer nessa área. Escreva como está em sua cabeça, não esquecendo de encaixar a situação para que o usuário se encaixe caso queira deixar seu cenário para público em algum momento. Escreva com quantos detalhes puder, refine se você quiser, e não encha muito a cabeça com isso. Tenha pausas ou pense melhor caso esteja sem ideias. O site só vai aceitar descrições de 500 caracteres para cima para melhor aprovação do cenário, caso queira deixar em público. A próxima aba é de primeira mensagem, que você pode deixar em branco, mas não recomendo. Se você for colocar o cenário em público, pode parecer confuso ou incompleto, mas a escolha é sua, já que ela também pode servir para você começar o cenário ao invés do próprio bot. Caso queira acabar sua criação de bots aqui, pode pular para o tempo que está vendo na tela, e testar essas outras abas depois, já que pelo menos para mim, elas não são essenciais para a criação de bot. A próxima aba é de instruções de cenário customizadas. Elas funcionam como se fossem um tipo de cutscene caso você preveja ou planeje algo para acontecer. Para usar essa função, certifique-se que isso pode acontecer. Por exemplo, se seu cavaleiro atacar algum monstro, esse monstro pode dropar ouro ou algum item. Você escreve isso nessa aba e vai acontecer nas interações. Basicamente, essa aba controla acontecimentos que você escrever, uma consequência para uma certa ação. E a última aba da criação de personagem são os cards de história, que basicamente provêm história e não afetam suas interações em si. Você pode usar para dar mais informação sobre alguma coisa, como informações de uma raça caso use uma palavra-chave que escolher. Isso será mandado para a IA e será explicado de acordo com o contexto do roleplay. Essa aba também pode ser usada para raças, facções e algo customizado por você mesmo se tiver alguma ideia além dessas. Após terminarmos com as abas de cima, vamos à parte de criação de personagens. Fiction Lab permite que você crie 20 personagens em um cenário só. Sim, 20 personagens em um cenário só, mas tem um porém. Há apenas 10.000 tokens disponíveis para uso, que parece muito quando você vai criar entre 1 a 3 personagens, mas, se for criar além disso, você precisará poupar certos detalhes e apenas colocar o importante, já que até mesmo tags consumem alguns tokens, então você precisará colocar o mais importante e ainda resumir um pouco caso necessário. Para adicionar mais espaços de personagem, é só clicar nesse botão de Create Character, e adicionar o quantos você precisa. Assim como no começo da criação de bots, você adiciona uma foto e um nome, mas quando for escrever sobre o personagem, eu costumo primeiramente colocar informações como altura, nacionalidade, idade ou se preferirem podem dizer que o personagem está no meio dos 20 anos, 30 anos, ou seja lá qual a idade de seu personagem, e por aí vai. Vou deixar o que costumo colocar nessa parte aí na tela para vocês terem alguma base e ir colocando ou tirando o que vocês quiserem. Lembrando que não precisam seguir exatamente essa base minha, experimentem outros métodos se quiserem. E para terminar, aqui embaixo, vocês devem escolher tags que encaixam com a personalidade de seus personagens. Não sei se há limites de tags, mas sei que você pode colocar mais de 10 nelas nessa parte, então, escolha as que vocês acharem que encaixam e não esqueçam que tags consumem um pouco de tokens. Agora, para finalmente terminarmos, temos essa parte, que vou explicar para todos vocês. A primeira opção decide se você vai forçar o usuário a usar algum dos personagens que você criou, ou deixar o usuário ser quem ele quiser, no caso, alguma persona. Ative se você quer que o usuário seja quem ele quiser entre seus personagens, e desative caso queira que ele escolha entre seus personagens, clicando aqui em cima para escolher o personagem que o usuário será forçado a ser. A segunda é bem autoexplicativo. Se você estiver criando um cenário mais voltado a mais de 18, ative a opção de mais de 18. Se seu cenário não exatamente começar com isso, mas há brechas para acontecer algo mais de 18, cite isso na descrição da história, já que não é exatamente um cenário mais de 18, mas pode virar um.
Apenas faça isso caso queira postar cenários publicamente para não causar advertências por conta de mal-entendidos ou falta de informações. O terceiro é sobre se você quer deixar seu cenário público ou não, apenas clique, não há nada extra aqui. A quarta dá a permissão do usuário customizar a história como eles quiserem, desative a opção se você quer que os usuários interajam com os bots do jeito que você construiu, caso queira deixar o cenário público. E quinto e último, essa opção permite que você esconda backstories e outros essenciais da sua história, mas, se quiser ativar essa opção você precisa escrever uma introdução de cenário um pouco mais longas que o habitual, caso queira esconder partes de sua história e evitar plágio. Finalmente, terminamos, mas aqui estão as regras do Fiction, escutem antes de postar. O cenário deve encaixar com os termos de serviço. O cenário não deve incluir menores de nenhuma forma. Você toma toda a responsabilidade por qualquer conteúdo que você posta no Fiction Lab. Fiction Lab tem o direito de remover qualquer conteúdo por qualquer razão. O cenário não pode ser usado para fazer propaganda a outros serviços. O cenário não pode ser usado para dar nenhum conselho médico ou profissional. O cenário deve obedecer às leis e regulações. Clicando no botão branco abaixo, parabéns! Você criou seu primeiro bot, já pode suspirar de alívio ou explodir depois de todo esse trabalho. Ao começar o chat, seja com seu bot recém-criado ou no de outra pessoa, essa tela vai aparecer, e clicando em criar novo personagem, você vai ser levado para a criação de personagem ou persona. Essa parte também permite você escolher seu próprio personagem se já tiver criado um, se não, escolha um personagem feito pelo autor e comece a interagir. E para colocar suas interações em português brasileiro, coloque em cima de sua primeira mensagem o que está aparecendo na tela ou algo similar. Fazendo esse comando, o bot vai falar na língua escolhida. Caso você tenha gerado muitas respostas e não esteja satisfeito, ou do nada o bot começou a falar inglês após gerar algumas respostas, você sempre pode clicar nesses 3 pontos e rebobinar a resposta. Isso vai fazer a resposta recomeçar dali e gerar uma nova, como se você tivesse mandado a resposta pela primeira vez. Uma coisa que também faço é editar um pouco a resposta caso eu tenha esquecido de algum detalhe que eu queira destacado, e rebobinar. Não esqueçam de rebobinar caso tenham editado sua resposta de qualquer forma, isso poupa você de gerar mais respostas com erros. Agora, vamos a coisas que deveriam saber sobre os chats. Clicando na engrenagem ali em cima, você tem acesso a algumas coisas a mais. Debaixo do perfil do criador, há como escolher se você quer que suas respostas sejam mais longas ou curtas. Só clicar em algum desses que você preferir, e não se preocupe se sair longo demais ou curto demais mesmo com a opção que selecionou. Diga entre parênteses para o bot deixar mais longo, mais curto ou como você preferir. Lembrem-se, os bots não têm bola de cristal. Embaixo, você tem a escolha de modelo a qual vai se basear o seu roleplay, no caso, modelo de bot. Apenas há 3 modelos, se você é um usuário sem premium. O comum, que é o que vem por padrão, sem limites algum e sem censura. Aurelius, que serve para roleplays com mais detalhes, melhor em Slice of Life, e roleplays em que a história pode durar mais. E por último, temos o Variety Mind, que é um modelo criado para cenários mais sombrios, como terror, interações mais violentas, em que tudo pode acontecer. Embaixo, temos o banco de memórias, que você usa para guardar memórias importantes do bot. Ele salva a cada 30 mensagens, mas se achar necessário, você mesmo pode fazer manualmente. Embaixo, temos essas 2 opções, a primeira é para ativar ou desativar a animação da resposta do bot aparecendo palavra por palavra, então, se você prefere que a resposta apenas apareça, só desligar. E a de baixo é para desativar as sugestões de resposta, que ficam aparecendo assim no chat. Para desativar, só desligar essa opção ou clicar na lâmpada que fica no chat para ser mais rápido. Embaixo, temos a opção de editar personagem, que resumindo, você pode trocar de personagem no meio da interação, se você tiver mais de uma persona.
Só tomem cuidado para não quebrarem a interação por trocar de personagem no meio da coisa. Em seguida, temos a caixa de comandos, que para aqueles que assistiram, é como a aba de cenário customizada, ou para aqueles que pularam essa parte, ela serve para que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, dar um personagem algum item ou arma, ou fazer alguma coisa acontecer caso tal personagem faça uma certa ação em específico. Embaixo, nós temos vozes de narrador, onde você pode escolher uma voz caso goste de ouvir as interações. O botão de voz é aqui embaixo caso não encontrem. E por último, nós temos os backgrounds, que com apenas um clique você pode mudar caso você queira mudar porque sim, ou para se emergir mais na interação, apenas clique em um deles, e o fundo mudará imediatamente. Bem, aqui tentarei tirar as dúvidas de você sobre os erros na criação de bots. Se vocês tiverem algum erro além desses, tentarei responder nos comentários, mas aqui, vamos focar apenas nos erros que aparecem quando vamos criar os bots. Se você teve esse erro, você não colocou nenhum nome em seu cenário, então, trate de colocar. Se esse erro apareceu para você, você não colocou ou não escreveu o suficiente na descrição do seu cenário. No caso, falo da descrição do seu cenário, perto de onde você coloca a imagem e as informações iniciais. Se você teve esse erro, você não colocou uma imagem no seu cenário, vá colocar. Se você teve esse erro, você não colocou nada na aba de Backstory. Escreva alguma coisa e se essa aba continuar aparecendo, continue escrevendo até ela sumir. Se você teve esse erro, significa que você ativou a opção de esconder cenário, mas não colocou nada na introdução de cenário. Então, preencha a aba de introdução de cenário. Se você teve esse erro, você ativou a opção de esconder cenário, preencheu a introdução de cenário, mas não foi o suficiente. Você vai precisar escrever mais até esse pop-up desaparecer. Se vocês conseguirem algum outro erro além desses que citei, coloquem nos comentários, tentarei ajudar vocês como puder. E esse foi o vídeo pessoal. Espero que tenha gostado. Mais vídeos estão vindo por aí, então fiquem ligados na aba comunidade. Até a próxima, se cuidem vocês todos.